Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, sua recompensa. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz
Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Cantamos um cântico ontem e há muito tempo eu não cantava. E agora de manhã eu lembrei dele novamente. E esse cântico ele fala: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, e quando o céu está de bronze e parece que é o fim. E é nesse momento que o Senhor ele quer que nós simplesmente, como diz aqui o primeiro refrão, eu creio em ti, que nós declaremos, eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho somente para ti e eu somente espero em ti. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti, e eu olho para ti, eu olho para ti, espero em ti. E aí nessa segunda parte é o Senhor declarando para nós que quando nós sentirmos medo, oh Deus, que do nosso lado Ele está. E é bom que nós saibamos, oh Senhor, que Ele sente a minha e a tua dor, amém? Quando você sentir medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. Oh, mas depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, e descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Oh Senhor, o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei o amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei o amanhã. Então recebe, então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido.
sei, pois só eu sei o teu amanhã. Então recebe o abraço do Espírito Santo de Deus. Pro abraço meu, pois da tua vida, cuido eu. Graça e paz, igreja. Deus é lindo, maravilhoso. Minha amiga vai ficar comigo aqui. O Espírito Santo falou, deixa ela com você. Eu me sinto tão bem do lado dela. Pega uma unção aqui, ó, que me ajuda a pregar. E também, eu quero só destacar algo aqui. O Espírito Santo gostou que a Alice colocou aquela cadeira ali. Ele já havia falado para mim. E eu não achei que fosse ele, né? Mas ela disse aquele dia e eu vi que era ele mesmo. E esse ato profético, antes de tudo, né, eu vou falar sobre isso. E esse ato profético de colocar uma cadeira ali, em honra ao Espírito Santo, a gente sabe que ele está em nós, né, no trono do nosso coração. Mas o ato profético, ele é uma forma de você externalizar o que está no mundo espiritual para o natural. De você realmente valorizar o Espírito Santo e dizer, ele está aqui mesmo, pessoalmente como ele está. Mas é uma forma de deixar mais caracterizado isso, enfatizado. Então, esses atos proféticos, eles nos avivam, eles aumentam a nossa fé. E isso promove no nosso coração mais intimidade. Então, existem vários tipos de atos proféticos. O ato de você consagrar a tua casa é um ato profético. O ato de você consagrar pessoas, enfim, muitas coisas. O ato profético, ele é uma ferramenta espiritual poderosa também. E você, como embaixador do reino, como filho de Deus, você tem autoridade de fazer atos proféticos. Inclusive, quando o Espírito Santo colocar no seu coração sobre bens materiais, uma casa, por exemplo, e ele falar que você vai ter aquela casa, como já aconteceu comigo. E um dia eu conto esse testemunho porque é muito, muito grande, muito forte, impossível, então a gente pensa que nem é Deus. Mas eu acabei fazendo um ato profético em uma casa que jamais eu poderia conseguir conquistar aquela casa. Mas eu parei naquele dia e eu coloquei as minhas mãos sobre aquela casa. E eu falei palavras de consagração, eu não lembro agora. E até no Jaime Crates, que é uma escola também que tem no Taquaral, eu desci o Espírito Santo. Naquele dia eu senti uma sensibilidade e fiz um ato profético ali. Enfim, a gente faz aquilo que a gente sente no coração e é na condição do Espírito Santo, né? Mas é só para dizer um testemunho sobre atos proféticos. É isso, é você saber que o Espírito Santo está com você, mas você externalizar isso de uma forma palpável mesmo. Põe uma cadeira para ele na sua casa. Põe uma mesa posta para ele, você e ele. Agora, essa semana mesmo, eu tomei café com ele. Eu tomei café com ele, eu conversei com ele. Falei, pai, eu queria te ver. Eu queria um dia ouvir tua voz. A gente escuta tantos homens de Deus falando sobre isso. E eu queria tanto te ver como é que o senhor é. Uns falam que já apareceu como criança. Outros falam que o senhor é um poderoso, alto, um poder enorme, que é impossível chegar perto. Mas eu queria saber como que o senhor é. E a tua voz. Aí eu estava sentada assim, e eu coloquei uma cadeira para mim e um banquinho para ele. Aí eu falei, nossa, eu coloquei um banquinho para o senhor, tá feio, né? Vou colocar uma cadeira também. E aí eu comecei a sentir uma profunda, assim, uma vontade de chorar. Eu sabia que era a presença dele ali, dizendo assim, filha, você me vê com os olhos da fé, né? E isso basta. Mas eu quero mais, né? A gente quer sempre mais. Então vamos lá para a palavra que Deus colocou no meu coração, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, perdão. É um texto muito famoso, muito lido e muito vivido. O Espírito Santo colocou no meu coração que, por conta das promessas que Ele tem sobre essa igreja, sobre as pessoas aqui, por isso que eu deixei a Liz aqui, porque ela tem esse manto também do avivamento, e Deus quer derramar esse manto. O manto é uma unção que eu vou falar sobre avivamento, né? Enquanto vocês procuram aí, eu senti o Espírito Santo falar, você vai falar sobre avivamento, porque eu tenho planos de avivamento sobre essa igreja, sobre as pessoas e sobre o Brasil. Então eu gostaria que Ele me usasse, que Ele falasse através de mim aquilo que no coração dele para vocês. E já começando, antes de ler, eu gostaria de dar um testemunho que quando nós orávamos aqui no sábado de manhã, eu, a irmã Ângela, a irmã Lália e o Paulo,
nós estávamos orando aqui na frente e a irmã Ângela teve uma visão, que não foi essa, mas foi poderosa. E a irmã Eulália teve uma visão que um fogo estava no altar aqui, e vinha uma mão, pegava esse fogo e espalhava para a igreja. E naquele dia o Espírito Santo confirmou no meu coração aquilo que ele falava há anos, que ele ia avivar essa igreja. E a gente pensa assim, como, né? Mas ele é Deus do impossível, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Então vamos ler. E o Espírito Santo vai conduzir. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Até aqui. Amém? Não tem como falar de avivamento sem falar sobre o Espírito Santo, que é o precursor do avivamento. Quando Jesus estava, né, na época com os discípulos, o Jesus ele veio trazer o avivamento também. Por onde Jesus andava, ele promovia o avivamento. Havia curas, libertações. É o próprio Deus na terra, né? Ele é o próprio avivamento, né? Então as pessoas tinham sede, ele tocava o coração das pessoas. Então o avivamento ele veio antes do Pentecostes com Jesus mesmo, né? Porque o avivamento ele tem várias características, né? Muitos vão falar definições diversas, mas aqui no dia de Pentecostes, né, que significa o 50º dia, 40 dias depois que Jesus ressuscitou, né? Ficou mais 40 dias e depois no 50º dia, né, 50 dias, o Espírito Santo desceu. E veio credenciar e veio autorizar tudo que aconteceu e acontece até hoje. Então a primeira coisa da minha ministração é aquilo que eu sempre falo: Espírito Santo, Ele é o responsável pelo avivamento. Ele é o responsável pelo fogo de Deus, por todas as disciplinas espirituais, por nós estarmos aqui, Ele nos atrai aqui. E nessa manhã, eu já comecei dando esse testemunho, né, da irmã ter visto aqui o fogo que saía. E também quero dar um outro testemunho meu, que eu tive uma visão em sonho, eu já até falei aqui, sobre um navio. O navio significa avivamento. Navio, quando você sonha com navio, avião, coisas grandes, ônibus, significa avivamento. E anteriormente eu já tinha sonhado várias vezes com ônibus, avião, e eu quase perdia, porque eu não estava posicionado em Deus. Mas nesse dia, eu já comecei a me posicionar, Deus me deu essa visão, em sonho. Um navio enorme, assim, que andava sobre as ruas, e ele era levado por uma grande onda. E eu era um sonho tão nítido. A visão, quando é um sonho, quando a visão em sonho, você sente cheiro, você sente o toque, você sente o frescor da brisa, é real. E eu sabia que aquilo era uma visão, que realmente Deus ia fazer um grande avivamento no Brasil. E Ele conta com a gente, com essa igreja, com nós. Por isso que eu estou aqui, eu tenho certeza disso. Que o Espírito Santo me trouxe aqui para falar sobre avivamento, porque vocês também serão os embaixadores disso. E a tocha do avivamento também está com vocês. E falando sobre avivamento no Brasil, a gente começa a perceber, porque Deus está levantando muitas pessoas avivadas, com escolas de libertação, escolas de avivamento. Deus já está fazendo nos bastidores acontecer, né? E que lindo, né? O Brasil, como que Deus honra o Brasil, né? Deus, Ele é maravilhoso. Ele escolheu o Brasil para ser o celeiro do avivamento. É uma promessa para nós. E essa igreja faz parte, né? Eu sei porque eu tenho certeza no meu coração, porque o Espírito Santo me falou, eu testifiquei. E a irmã teve a visão aqui. E eu vou falar um pouco sobre o avivamento. O que seria o avivamento, né? Cada um tem uma definição sobre avivamento. Quando uma pessoa está fria na fé, se esfriou, desviou dos caminhos de Deus, ela fica fria. Muitas vezes ela nem consegue voltar. Porque ela está fria, abandonou as coisas de Deus. O que acontece? Aí Deus usa um instrumento, Deus usa um vaso, Deus leva essa pessoa na igreja e ela recebe uma unção da pessoa, do lugar, daquilo que Deus quer.
e ela começa a ter sede de novo pelas coisas de Deus, ela começa a ter fome, ela começa a ter desejo de buscar Deus, ter desejo das disciplinas espirituais, de orar, de ler a palavra, de jejuar, de praticar as coisas para que ela fique mais perto de Deus. Então o avivamento é o quê? É você querer ter um relacionamento constante com Deus. O avivamento é você ser uma pessoa que constantemente vive uma vida de intimidade com Deus, de você cada vez mais quer estar com Ele, quer viver para Ele, quer estar na presença dEle. Esse é o avivamento, né? E eu sei que cada um de nós aqui, nós temos essa sede, essa fome. Só que nessa manhã, Deus quer aumentar e potencializar isso em nós. E muitas vezes nós não conseguimos. Mas eu creio que nessa manhã Deus vai trazer uma unção do céu. E vai, no nosso espírito, potencializar e que nós tenhamos mais desejo de buscá-lo e de estarmos com Ele e de praticarmos essas disciplinas espirituais. E elas nos afiam e nos fazem mais parecidas com Jesus. E eu listei assim, né, algumas ferramentas de avivamento. Eu citei agora que a primeira e a principal é a intimidade no secreto. E o secreto, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida corrida como Edson, muitas vezes ele não consegue entrar no quarto e ficar ali de joelhos ali. Não tem ele tem muitos afazeres. Mas no carro dele ele pode. O secreto dele pode ser no carro dele. O meu secreto muitas vezes é lavando louça. Eu coloco uma pregação eu falo de um alto nível de unção. É uma pregação que fala do Espírito Santo, uma pregação que fala de Deus, de Jesus. É uma pregação que tem um alto nível de unção. Põe uma ministração, começa a fazer seus afazeres de casa. Eu faço muito isso. E tem momentos da pregação que você começa a ter um quebrantamento tão grande que você entra no Santo dos Santos, lavando louça. É quando você sente aquela presença, começa a chorar. Muitas vezes eu tenho que parar de lavar louça, aí eu fico ali o joelho, eu me quebranto. E eu fico recebendo ali daquela unção da ministração, porque a ministração ela tem unção. As músicas têm unção. Então, tudo que é do Senhor Jesus, tudo que vem do trono de Deus tem um nível de unção. E as que falam de Deus, o Espírito Santo tem um nível maior de unção. Por isso que as músicas de adoração genuína, elas têm muito mais unção do que outras que não têm, mas todas têm. E todas Deus usa, né, para a glória dele. Então, o secreto, para você que não consegue, muitas vezes, ter um cantinho para você, se você tiver, melhor ainda. Faça o seu secreto onde você conseguir mesmo, no banheiro, lavando louça, no ônibus, indo para a escola, indo para qualquer lugar. Entendeu? Peça para o Espírito Santo, eu quero, mas eu não tenho tempo, eu não consigo. O Espírito Santo vai trazer na tua mente, né? Com uma palavra, uma intuição, né? Que é o sentimento informativo que brota assim na sua mente. É Ele falando. Você sabe que é Ele. Você sabe que não vem de você. Você fala, não, isso não vem de mim. É o Espírito Santo. E você faz o seu secreto onde você conseguir. E você peça, Senhor, eu quero te sentir, eu quero ter um particular nessa manhã. Me visita, me transforma. Porque todas as vezes que Deus te visita no secreto, seja Ele no seu quarto, onde for, meu irmão, o seu DNA espiritual, que você tem um DNA espiritual, ele é transformado. E você sai desse momento mais parecido com Deus. E Ele entra dentro do seu ser mesmo e transforma você em alguma coisa que você não sabe. E no momento certo você vai saber. Eu jamais conseguiria imaginar, eu estaria aqui segurando o microfone. Mas Ele disse para mim, filha, não é sobre você, é sobre você, é sobre mim. Quando você está comigo, eu te transformo, eu revelo coisas do meu coração. Então, quando você tiver uma oportunidade, não fale que não. Até vocês mesmos, quando o pastor pedir para fazer alguma coisa, fale que não. Porque algo que está dentro do espírito de vocês, que Deus colocou, vai servir de alimento para pessoas que vão precisar ouvir aquilo. Então, sempre se coloquem sempre disponíveis para Deus. Porque para vocês, eu sei pouco, mas o pouco que você sabe é muito para aquela pessoa que não tem nem conhecimento de Jesus. Então, o secreto, ele é o principal, né? Ferramenta do avivamento. Que é o seu particular com Deus, a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus. Uma ferramenta poderosa, que o pastor até comentou aqui, e eu experimento sempre, é o batismo com fogo. O batismo com fogo, eu não sabia, né? Mas eu percebi que eu já tive vários batismos com fogo durante a minha trajetória. Uma pessoa que eu tenho 45 anos, eu esqueço, gente, lá do meu aniversário às vezes, sabia? Eu tive passado fora da presença. Sempre minha vida foi assim, eu sempre amei a Deus. Mas eu vivia fora da presença, então a gente
acaba acumulando certos pecados, né? E aí o que acontece? O inimigo, quando a gente quer estar na presença de Deus, ele sabe, ele vai colocando dentro de nós pecados, sujeiras, ele vai colocando bloqueios, ele vai colocando traumas, e isso que eu falo que vai sujando o nosso DNA espiritual e físico também, para que a gente não sirva o nosso Deus por completo, para que se a gente vier a servir Deus o dia, porque ele não quer, né? A gente não sirva com excelência, né? Com todo o nosso DNA restaurado. Então ele vai impregnando o nosso DNA com sujeira, com pecado, com iniquidade, coisas ruins, para que a gente não esteja na presença de Deus, e quando nós estivermos, nós estejamos também frios. E o batismo com fogo, que é um empoderamento do céu, é o batismo que você recebe um fogo de Deus, que é um empoderamento, um poder de Deus para você. A pessoa às vezes que tem um vício do álcool, por exemplo, e ela não consegue sair do vício do álcool. Aí você escuta muitas vezes o testemunho assim: nossa, mas como que aquela pessoa parou de beber e fumar? Batismo com fogo. Deus visitou aquela pessoa de tal forma que tirou a raiz e tirou aquela vontade, aquele desejo de fumar de dentro. A pessoa de repente não quer fumar mais. Aquela pessoa certamente foi visitada com batismo com fogo. Tirou pela raiz aquele pecado, aquela vontade, aquilo que está dentro, né, do ser dela. Eu recebo, muitas vezes que eu recebo esse batismo com fogo no meu secreto, porque eu procuro ter o meu secreto. Eu sou uma pessoa muito dependente de Deus, gente, porque eu sou uma pessoa que eu falo para Ele o tempo todo: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu nem quero estar aqui, pode me levar. E eu não quero estar meia boca não, eu quero estar por completo, porque eu já estou tão cansada de ficar meia boca, que se não for por completo, pode me levar. Então já que é para mim ficar aqui, então me muda, me transforma e me purifica, me ajuda. E eu me ajoelho ali e fico ali. E eu falo: Senhor, me visita, e eu quero sair daqui até que o Senhor me visitar, e eu vou saber que o Senhor me visitou. E de repente, gente, eu consigo, em coisas de segundos, eu consigo já sentir essa presença no meu secreto. E eu percebo que Deus me visitou com fogo naquela hora. Porque se eu entro desanimada, se eu entro abatida ou oprimida, eu sou muito perseguido por demônios, viu, gente, na mente. E eu saio de lá renovada, eu saio de lá, eu sei que Deus me visitou naquele momento e eu não saí igual. Que alguma coisa dentro de mim ele visitou e transformou. E ele não fala, geralmente, quando ele visita, ele não fala o que é. Ele não fala o que ele fez, ele não fica dando explicação, ele faz o que tem que fazer e pronto. Então eu me ajoelho no meu secreto, eu fico lá. Para quem tem essa oportunidade, né, de ter o seu momento com Deus. Eu ponho uma música de um nível alto de adoração. Exemplo, Agnus Dei, né? Aleluia. Aí fica ali. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aí, gente, eu fico, literalmente, eu me entrego assim, eu falo: Pai, e fico ali, que nem a Lisa é assim, e me entrego. Aí às vezes eu falo: Pai, agora eu vou dançar, tá? Senhor, tá? Aí eu começo a dançar. Eu começo a dançar que nem uns passos que eu não sei de onde que vem. E eu falo: Pai, agora eu vou colocar a minha vestimenta de louvor, tá? Aí eu me imagino com uma veste de louvor diante dele. Eu imagino ele me olhando do trono. A imaginação é uma linguagem espiritual, tá? Eu profetizo na vida de vocês nessa manhã que Deus vai desbloquear essa linguagem espiritual que é a imaginação. Eu não tinha isso, tá? Eu recebi também. É uma linguagem espiritual, a imaginação. Eu me imagino ele olhando para mim do trono e eu dançando para ele, eu cantando para ele. Gente, instantaneamente, não demora nada, eu começo a receber. Eu tenho essa questão da eletricidade, você tem a sua questão que é chorar. Eu começo na hora a perceber que Deus está me visitando. Aí eu começo a tremer, eu começo a eletrocutar. Aí eu não falo porque vocês vão escandalizar, mas é forte. Aí eu sei que Deus me visitou. Aí eu sei que Deus colocou algo dentro de mim e tirou algo dentro de mim que estava ali me atrapalhando. E eu falo: Senhor, obrigado. E aí eu viciei nisso agora. Eu quero ir todo dia para o meu secreto. Eu quero ir todo dia que Ele me batize com fogo, ou que Ele só me visite, ou eu só esteja ali com Ele. Porque o dia mais incrível do meu secreto, eu chorei aquele dia que eu olhei assim pro alto, né? E eu falei: Pai, o Senhor está me vendo? Eu falei: Senhor, o Senhor está me vendo aí do trono? O Senhor está comigo? Gente, aí de repente eu comecei a chorar, senti aquela presença assim. E naquele dia eu tinha entrado no quarto falando: Senhor, o Senhor é meu Pai. E eu tinha falado uma frase para Ele, né? E eu perguntei: se o Senhor está me vendo, Pai? Instantaneamente, quando eu terminei a pergunta, começou a tocar uma música com a mesma frase que eu tinha orado para Ele. Aí eu comecei a chorar.
Ou seja, estou te vendo, filha. Com certeza eu te vejo. Já comecei a me emocionar muito. Então isso é um testemunho meu para que você busque o seu secreto e que nesse secreto você pode receber o seu batismo com fogo. Na igreja também, o batismo com fogo. Muitas vezes o pastor está ministrando e ele, às vezes a gente nem percebe, mas está ministrando, o fogo de Deus desce. O fogo de Deus desce. Ali, até comentei com a Liz ontem, falei, amiga, quando você estiver abraçando alguém, chega na pessoa, abraça assim e fala, receba o fogo de Deus. Declara, receba o fogo de Deus. E ela vai receber. A gente vê muitos testemunhos de libertação através de batismo com fogo. Demônios que não ficam, não suportam. Demônios que saem. Eu já vi, a gente vimos no vídeo esses dias, e Deus já me falou sobre isso, que ela estava libertando uma pessoa por vídeo, e ela falou, o fogo de Deus vai descer sobre a sua vida agora, e ele foi liberto instantaneamente. Então o batismo de fogo é poderoso, é uma arma poderosa de avivamento. Peça, Senhor, me batiza com fogo aqui no meu secreto. Gente, peça para Deus, Ele é tão generoso, Ele dá tudo que vocês... Ele é muito generoso, nosso Pai. Ele quer tanta intimidade com a gente, Ele tem tantas ferramentas espirituais, sobrenaturais. Quanto mais profundo você vai com Deus, mais Ele te leva profundo, e quanto mais sede, mais Ele te dá. Você vai mais profundo. E quando você não consegue, Ele coloca um vídeo de pessoas que têm algo que você precisa saber. De repente você aparece lá no YouTube lá um vídeo e você fala, nossa, é Deus falando comigo sobre essa questão aqui. Então peça, batismo com fogo. E outra ferramenta poderosa do avivamento é você servir o reino de Deus. É você ser um embaixador do reino de Deus. É você orar por pessoas, é você servir na igreja. O pastor falou esses dias lindamente sobre a função de cada... Eu servir na igreja, limpando a igreja, orando por pessoas, pregando, ministrando. Quando você faz isso, serve a Deus, Deus manda uma unção do céu, e esse fluxo de unção nunca para. Porque pessoas avivalistas e grandes homens de Deus, eles têm muita unção, porque eles servem muito, eles ministram muito, eles se carregam muito dessa unção. Porque quando eu sinto, o pastor orando ali, eu sinto uma unção, eu sinto eletricidade, né? E eu tenho essa sensibilidade que faz parte do discernimento espiritual, que todos nós temos, mas peça para Deus que vocês queiram o dom e queiram ter cada vez mais. E quando vocês servem no reino de Deus, quando vocês expandem o reino de Deus, quando vocês se colocam à disposição de Deus para serem embaixadores do reino, e vocês oram por pessoas e servem pessoas, dentro da igreja e fora da igreja, Deus derrama uma unção sobre vocês. E essa unção, ela nunca termina, porque você está quando você abre uma célula na sua casa, quando você vai em hospitais orar, enfim, o que você fizer para o reino de Deus, Deus está constantemente te renovando, derramando unção sobre o seu espírito, e você não consegue ficar frio, porque você está constantemente recebendo do trono essa unção, esse fluxo de unção, então você está cada vez mais tocha na mão de Deus. Amém, aleluia. Então assim, eu descobri essa chave. Falo, Senhor, eu não quero ser tímida mais, me desbloqueia nisso. Tímidos não herdarão lá, fala o reino de Deus. Falo, Senhor, não quero mais ser tímida. Aí numa madrugada eu recebi uma pregação do homem de Deus, desbloqueando isso, gente. Eu nem sabia que existia isso. Gente, existe tanta coisa no reino espiritual. Você peça, fala, Senhor, não quero ser tímida mais. Aí eu orei pelos meninos no sábado, eu orei com autoridade, eu falei, foi aquele vídeo que eu vi, que ele orou por mim no final e me desbloqueou. Porque a gente tem essas coisas que vão sendo impregnadas antes do nosso nascimento, quando a gente ainda nem nasceu, por traumas, bloqueios e coisas que quando a gente fica na fase que Deus nos quer usar, isso atrapalha, né? Isso é bloqueio, inferioridade, coisas que são da alma, né? E o fogo de Deus queima tudo isso, né? Então, sirva no reino de Deus. Olha essa família. Gente, essa família aqui, nunca que eles vão deixar de ser avivados, pastor. Todo mundo, né? O Braz, todo mundo. Por quê? Porque eles servem muito a Deus. E servem de todo o coração. Gente, é uma coisa legal. Mas servir de todo o coração e com toda a sua disposição. Aí o galardão, E tudo que você faz de todo o coração para Deus, isso tem um galardão. Quando você faz, é um peso. Tá? Deus honra também. Mas quando você faz de todo o coração, ou seja, colocando a vontade naquilo, o amor naquilo, eu faço por amor, Deus, eu não sei pregar, não sei falar, mas eu vou porque eu te amo, eu amo a minha igreja, eu quero que o Senhor me use, por amor, aí você tem um galardão, tá? Esse é uma chave poderosa também, e que muitas vezes a gente não consegue fazer de todo o coração. Repito, Senhor, eu não consigo, me ajuda,
Me ajuda, Senhor, me dê graça para fazer de todo o coração. A gente não consegue fazer nada sem Deus. É Ele que coloca dentro da gente em tudo, né? Tudo dentro de nós. E outra chave poderosa também que a gente do avivamento é a gratidão. A gratidão, gente, ela é poderosa, sabe? Esse dia eu vi um vídeo falando sobre num testemunho, né? Ele começou a pedir coisas para Deus. Senhor, eu quero isso, quero isso, quero isso. Aí Jesus falou assim, começa a agradecer por tudo que você tem. Aí ele começou a agradecer por tudo. Aí Deus falou, pronto, agora você gerou uma atmosfera de gratidão e eu consigo derramar um novo sobre a sua vida. Porque você agradeceu pelo que você tinha. Cada coisa. E a atmosfera, quando você agradece, ela muda também. Da mesma forma, quando você louva, quando na sua casa tem adoração, quando na sua casa tem palavras de palavras positivas, tudo que é palavras positivas, tudo que é palavras de glória a Deus, de coisas que edificam o reino, atmosfera de glória na sua casa. Tudo que é ao contrário, palavrão, xingamento, negatividade, briga, tudo isso atrai atmosfera o quê? Pesada, e isso pode atrair o quê? Setas de demônios. Porque muitas vezes eles não entram em vocês, mas eles sentem atmosfera pesada, atmosfera baixa, de negatividade, de briga, de murmuração, de fofoca, tudo que é ruim, eles sentem, eles falam, vou colar lá. Porque a energia atrai, a energia, eles vibram frequência e energia. Então a frequência baixa, casa suja. Você quer viver um avivamento? Limpa a sua casa. Joga tudo fora que não presta. Seja uma pessoa limpa, não só na sua casa, vai no banheiro público, usa o banheiro, se você tiver como, deixa ele melhor do que você encontrou. Dê testemunho. Você vai, além de você vai levar essa atmosfera para onde você vai. E principalmente na sua casa, limpa o que tem que limpar, organiza o que tem que organizar, porque a atmosfera de avivamento, ela é num lugar limpo, num lugar cheiroso. O Espírito Santo gosta de lugar cheiroso, o Espírito Santo é meu amigo, ele gosta de lugar cheiroso, ele gosta de lugar limpinho. Às vezes eu estou em casa assim, os meus cachorrinhos fazem xixi lá na área, né? Tem um gramado lá, mas eles fazem na área, né? Eles fazem questão de fazer na área. Aí eu sinto assim, eu falo, não, eu preciso fazer tal coisa, e eu falo assim, não, primeiro eu vou limpar tudo que eu tenho que limpar, para depois eu começar a fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu gosto de sentir aquela atmosfera gostosa, aquela atmosfera limpa. Então, a ambiência do lugar, tá? Também promove o avivamento. E do contrário também inibe e te esfria na fé. Porque a gente fica desanimado numa casa suja, desorganizada, da depressão, não fica? Então, a casa ali, o Espírito Santo está pedindo para falar isso aqui, que eu não tinha nem marcado aqui, sobre organização. Às vezes não é nem para nós, é para coisas que vocês um dia vão precisar falar para outras pessoas. E essa questão, gente, atmosfera de glória, atmosfera de adoração. Pastor, nem sei que hora que termina, o senhor me fala, tá? Porque eu falo de avivamento, gente, vem um monte de coisa na minha cabeça. E vocês sabiam que os anjos, eles ficam em atmosfera de glória? Gente, eu tenho por mim que eles não gostam muito de ficar aqui não. Porque eu já tive experiência, o Paulo também. Eles não, claro, né? Eles querem ficar aqui, eles querem ficar onde? Lá, né? Gente, eu já tive experiência, um anjo me acordando bravo, porque eu tinha pecado. E ele, eu tive essa experiência, muitos anos atrás. E o Paulo também teve. Eles não, gente, eles não querem estar aqui, mas eles servem ao Deus Todo-Poderoso. E eles nos, né, guardam, e tantas coisas que eles fazem. E eles querem estar onde? Atmosfera de glória, louvor, adoração, gratidão. Se tiver uma casa que não tiver, eles não ficam, eles guardam você, mas eles, entendeu? Mas num parâmetro onde eles não se contaminam com aquela atmosfera pesada que está. Entendeu? Isso aí, eu ouvi uma vez, ou eu creio que o Espírito Santo me falou isso, e eu ouvi uma vez, na verdade. E é verdade, quem quer estar num lugar pesado, né? Um lugar negativo, um xingamento, com palavrão. Então, quando vocês vigiem, né? E quando vocês forem num lugar também que alguém tiver com opressão, sofrendo coisas, eu estou passando lutos e tal, começa a pedir para o Espírito Santo dar um discernimento para falar como que é a sua rotina aqui na sua casa, o que você assiste, né? Começa a perceber algumas coisas, peça o discernimento espiritual, porque tem coisas, gente, que é muito simples de resolver, são coisas cotidianas, né? E quando você traz essa atmosfera de glória, você fica constantemente avivado também, você sente aquela presença. E a gratidão, né, como eu falei, que é essencial a gente ser grato. E uma questão muito importante também da intimidade com Deus é assim, que é isso que principalmente ele pediu para eu falar. Você ser íntimo de Deus, ter relacionamento com Deus, ok, é o mais importante. Mas, gente, vocês não tem que obedecer 50% a voz de Deus, nem 70%. É 100% a voz de Deus.
É em tudo, gente. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente quer ser autossuficiente e fazer do nosso jeito, da nossa forma. Eu sei porque eu sou, né, Deus teve que quebrar eu também. Ainda mais questão financeira. A gente quer fazer. Aí não quer esperar em Deus. Por exemplo, vai pegar férias, Senhor, é pra gente ir em tal lugar. Aí vai pensar, mas não é pra ir. Gente, você acha que Deus não vai querer que eu vá para tal lugar? Gente, Deus tem um plano para cada filho. E para esse plano, Ele tem coisas específicas para cumprir. Então, se você faz alguma coisinha, é claro que tem coisa que não precisa, a gente sabe. Mas tem certas atitudes que a gente vai fazer que pode mudar o curso da nossa vida. Entendeu? E a gente precisa consultar Deus e esperar nele. Tá? Não é pedir hoje e falar, Senhor, mas o Senhor não me respondeu, então eu vou fazer. Entendeu? Então, é total obediência à voz de Deus, total. Se você ainda não consegue ouvir a voz de Deus, eu não consigo totalmente ainda. Também eu tenho vezes que eu confundo. Peça, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre como que é. Eu mandei para a Liz um vídeo. Ele é um apóstolo, ele é especialista em relacionamento com Deus. Ele é o ministério dele, sabe? E Deus me trouxe assim para eu tinha muita sede disso, eu comecei a ouvi-lo. Eu estou aprendendo algumas técnicas e está me desbloqueando para ouvir a voz de Deus, porque eu não quero errar. Gente, eu não posso errar. Gente, eu não posso errar mais, eu não quero errar mais. Eu quero fazer tudo certo. Então, Senhor, eu não quero fazer nada sozinha. Eu sei fazer arroz, eu sei, mas eu quero que o Senhor faça comigo, tá? Você já sabe fazer, filha, mas eu quero que o Senhor faça comigo, porque eu quero que fique mais gostoso do que eu faço, tá bom? Então, ou seja, é um exemplo, né? Simples, mas para dizer que faça tudo na vontade. E das pequenas coisas que vocês vão participando Deus da sua vida, quando chega às grandes, você já tá familiarizado com essa voz. Porque se nas pequenas coisas você participa do Espírito Santo, Senhor, eu perdi minha chave, onde que está? Está debaixo da cama. Aí quando for as grandes coisas, Senhor, eu tenho que mudar daqui, tenho que não mudar, você já vai estar tão familiarizado com a voz do Espírito Santo, que você já vai saber que é Ele. Então Ele gosta que você participe Ele em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas. E isso é uma chave poderosa, porque a gente tem um livro de promessa, tá? A gente tem um livro de promessa, né? Não é o livro da vida. E tem tudo, nesse livro de promessa tem os planos originais que Deus tem para nós. Os planos originais que Deus tem para nós. E para cumprir esse plano, a gente tem que estar, né, alinhado na voz de Deus. E rapidamente aqui, os vilões do avivamento é o que? A autossuficiência, a pessoa que eu estou falando querer fazer tudo por si, a desobediência, né, você não obedecer às ordenanças de Deus e você viver, né, uma vida de rebeldia. O pecado, né, que é o vilão do avivamento. Gente, o vilão do avivamento, um dos principais, tá? É a língua. Falar mal, blasfemar, julgar, falar negativo. Gente, a língua tem um poder assim extraordinário de abençoar e de amaldiçoar, e de promover o avivamento e de promover um esfriamento, não só na casa, mas na vida de qualquer pessoa. Então profetizem, vocês são profetas de Deus. Deus deu autoridade para vocês profetizarem, vocês têm a unção. Então profetizem, chegam nos lugares, vão profetizando coisas boas. E acontece, tá? Vocês têm um cajado de autoridade, vocês falam, Deus realiza. E aproveitando que eu tenho mais um pouquinho de tempo, deixa eu ver se dá tempo de falar isso aqui. O principal. Esse de homem de Deus aí que eu falei, ele perguntou para Deus, Senhor, o que para o Senhor é avivamento? Resumindo, né? Ele falou muita coisa. O que para o Senhor, falou, Pai, o que para o Senhor é avivamento? A gente fala de avivamento, tantas coisas, tantas nomenclaturas, mas para o Senhor, o que no seu coração é avivamento? Ele falou, filho, para mim avivamento é o filho que me reconhece como pai e que deixa eu entrar na vida dele e transformar na vida dele e ter um relacionamento profundo comigo. Então e aquele que está desviado dos meus caminhos, volte a ter um relacionamento comigo. Então esse é o verdadeiro avivamento, é eu ser pai dos meus filhos e eu dar para eles tudo que eu tenho para eles. E aproveitando esse pouquinho de tempo, eu quero orar por vocês, tá? Quero que vocês fechem os olhos e façam assim com as mãos. E Espírito Santo, obrigado por essa manhã abençoada, Pai, que o Senhor me trouxe aqui falar sobre coisas do seu coração, Pai, simples, mas que tem um peso de glória e um poder que vem do trono para cada um de nós, Pai. E nessa manhã, Pai, o Senhor possa me usar aqui através das minhas palavras, Pai, para declarar para os seus filhos uma bênção específica sobre o avivamento, tendo em vista que o Senhor tem planos para essa igreja, para esse povo, que eles serão, Pai, os embaixadores do avivamento aqui também, Senhor. Pai, eu peço, Pai, nesse momento, que o Senhor coloque as mãos sobre as minhas mãos, Pai, e venha do trono essa bênção agora, Pai. E venha das cortes celestiais, Pai, dos 4 cantos da terra, Pai, das profundidades do mar, Pai. Toda a provisão material,
toda a provisão espiritual, intelectual, financeira e emocional. Recebam a tocha do avivamento em nome de Jesus. Amém. Eu posso cantar o refrão de uma musiquinha, pastor, rapidinho? Eu posso cantar só um refrão de uma musiquinha rapidinho? Gente, vou cantar o refrão da musiquinha, tá? Só para enfatizar essa questão aí, o que Deus prioriza. Ele fala assim sobre a visão de Deus, a importância de Deus sobre o avivamento, né? O refrão fala assim: avivamento, avivamento é o Deus que ama seu filho e em seu amor o envolver. Avivamento, avivamento é o filho que não vive sem a presença do Yahvé. Glória a Deus.